Neste capítulo, nós vamos estudar sobre elasticidades. Então, nós vamos ver sobre conceito de elasticidade, elasticidade preço da demanda, elasticidade preço cruzada da demanda, elasticidade renda da demanda, elasticidade preço da oferta. Então, esses são os tipos de elasticidade. E o que é elasticidade, né? O conceito de elasticidade nos diz que é a alteração percentual em uma variável, dada uma variação percentual em outra variável, ceteris paribus. A elasticidade ela é sinônimo de sensibilidade, resposta, reação de uma variável, considerando mudanças em outras variáveis. Então, a elasticidade ela está relacionada com o conceito de sensibilidade. O quanto a demanda é sensível à elevação dos preços, por exemplo. O quanto a oferta é sensível em relação aos preços, por exemplo. O quanto a oferta é sensível em relação ao aumento do custo de produção. Então, tem umas infinitas possibilidades de se calcular a elasticidade. Mas para o que a gente precisa agora, a elasticidade ela vai estar relacionada à demanda e à elasticidade da oferta. Então, grava esse conceito de que a elasticidade é exatamente esse conceito de elástico, que estica, que se molda, dependendo daquilo que está colocando pressão, né? Ou exercendo força sobre ela. Então, a elasticidade da demanda, por exemplo, vai nos dizer o quanto a demanda ou o consumo é sensível a variações no preço do produto. Então, nós temos aqui a elasticidade preço da demanda relacionada à variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual no preço do bem, ceteris paribus, ou seja, o quanto a quantidade demandada varia em relação à variação percentual, uma variação percentual para mais ou para menos no preço do produto. Outro conceito de elasticidade seria a ideia da elasticidade renda da demanda, que seria o quê? Uma variação percentual na quantidade demandada, considerando uma variação percentual na renda do consumidor. Então, se o consumidor passa a ganhar mais, quanto isso afeta no seu consumo, né? O quanto esse aumento de renda vai influenciar naquilo e na quantidade que o consumidor consome. E a elasticidade preço cruzada da demanda vai fazer uma relação entre a variação percentual da quantidade demandada de um bem, dada a variação percentual no preço de outro bem. E aí vai estar relacionando os preços dos produtos substitutos ou então dos produtos complementares. Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma comparação. Se o preço da gasolina aumenta, quanto que aumenta o consumo de etanol, por exemplo? Se o preço do etanol aumenta, quanto que isso influencia no consumo de gasolina? Então, mais ou menos essa visão. E aí nós temos do lado da oferta a elasticidade preço da oferta, que seria a variação percentual na quantidade ofertada, dada uma variação percentual no preço do produto. Então, o ofertante, o vendedor, o fabricante, quando o preço do produto aumenta, enquanto ele aumenta a produção dele, ou seja, quanto percentualmente ele coloca de produto a mais no mercado, porque o preço está melhor para ele, vamos dizer assim. Então, é essa sensibilidade entre quantidades demandadas em relação ao preço do produto, em relação à renda e em relação ao preço de outros produtos, que sejam substitutos ou complementares, ou então a sensibilidade da quantidade ofertada, né, de produtos no mercado, considerando o preço desse produto no mercado. E assim, a elasticidade preço da demanda ela pode ser calculada. E ela é uma variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual no preço do bem, por exemplo. Então, ela mede a sensibilidade, a resposta dos consumidores quando ocorre uma variação no preço do bem ou serviço.
A elasticidade, preço da demanda, é sempre negativa. Toda vez que você calcular a elasticidade, ela vai dar sempre um valor negativo. E aí, por ter um valor negativo, a gente desconsidera o sinal e apenas observa o valor absoluto, o valor em módulo. Por quê? Porque o sinal não nos interessa. O que nos interessa é a sensibilidade, o quanto aquele produto, aquele preço e aquela demanda se interrelacionam, né? Ou são sensíveis entre si. Então, a fórmula de cálculo da elasticidade ela é a seguinte, ó. Elasticidade e preço da demanda é igual variação, né? O triângulo aqui, o delta está representando variação percentual da quantidade demandada do bem dividido pela variação percentual do preço desse bem. Se a gente pegar isso para calcular a variação percentual da quantidade, a gente simplesmente vai pegar a quantidade final do produto demandado, né? A quantidade final demandada, menos a quantidade inicial, dividido pela quantidade inicial. Aí nós vamos ter qual foi a variação percentual da quantidade demandada. Para a gente descobrir a variação percentual do preço, nós também vamos fazer a mesma conta, só que relacionado ao preço. O preço final do produto menos o preço inicial desse produto dividido pelo preço inicial. E aí nós vamos achar a variação percentual do preço do produto. Isso aqui, na verdade, se a gente fizer e resolvendo essa equação, nós vamos ter aqui, ó, Q1 mais Q0, ou quantidade final menos quantidade inicial, é a variação da quantidade demandada. Isso aqui dividido pelo Q0. Aqui tá QI, mas é Q0 de I, tá? A variação, o preço final menos o preço inicial é a variação do preço. Então, nós vamos ter a variação do preço do bem I dividido pelo preço do bem I. A quantidade I pelo preço do bem I, na verdade. Então, nós temos que a quantidade inicial multiplicando preço inicial dividido pela quantidade inicial demandada, multiplicando a variação da quantidade demandada do bem I dividido pela variação do preço do bem I, vai nos dar a resposta aqui para elasticidade. Então, aqui ele dá um exemplo. Calcule a elasticidade e preço da demanda em um ponto específico. Então, olha só, ele tem aqui que o preço inicial é de R$20. Então, se a gente olhar aqui no vertical, o preço inicial é R$20. Está correspondendo aqui, ó, P0, tá vendo? P0 corresponde a R$20. O preço final, ou preço P1, é igual a 16. Então, o preço final é igual a 16. Está aqui correspondendo ao ponto do preço final, que é igual a 16. Então, o preço inicial é 20, o preço final é 16. A quantidade demandada ao preço inicial é 30. Se a gente olhar aqui no gráfico, a quantidade, o preço inicial era 20. A esse preço, as pessoas demandavam a quantidade de 30 unidades. Ao preço de 16, ou seja, ao preço P1, preço final, a quantidade demandada é de 39. Então, nós temos preço inicial 20, preço final 16, quantidade inicial 30 e quantidade final 39. Se a gente pegar isso aqui e jogar na fórmula, nós vamos ter o seguinte: variação de preço dividido pelo preço vai dar preço final é 16, menos preço inicial, que era 20, dividido pelo preço inicial, que é 20, vai dar menos 0,2, ou menos 20%. E a quantidade? Então, vamos ter variação da quantidade dividida pela quantidade, vai dar quantidade final era 39, quantidade inicial era 30, dividido pela quantidade inicial, que é 30, dá 0,3% ou 30%. Se a gente pegar 0,3, né, resolvendo ainda, dividir, porque não é a variação percentual do preço, aliás, da quantidade, dividido pela variação percentual do preço, o preço deu uma variação negativa, porque o preço diminuiu. Então, nós temos aqui que
A variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual do preço dá um valor igual a menos 1,5, que seria 0,3 dividido por menos 0,2, dá então um resultado de menos 1,5. Como ele deu negativo, a gente coloca a elasticidade entre módulos, que é exatamente para dizer que o sinal não nos interessa. O que nos interessa é o número absoluto, que é de 1,5. O que significa isso? Para uma queda de 20% no preço, não foi o que aconteceu aqui? Do preço inicial, que era 20, para o preço final, que era 16, houve uma queda de 20% no preço. Então, para uma queda de 20% no preço, a quantidade demandada aumenta em 1,5 vezes os 20%, ou seja, ela aumenta 30%, ceteris paribus. O que significa que a quantidade adquirida quando cai o preço, ela é bem sensível, porque ela aumenta mais do que aumentou o preço. Aliás, o que diminui o preço. O preço caiu em 20% e a quantidade consumida aumentou em 30%, né? Mais do que o percentual da queda do preço. Significa que houve uma queda de preço, percentualmente falando, de 20%, enquanto isso houve um aumento da quantidade demandada em 30%, que é 30% maior que 20%. Então, essa demanda ela é sensível em relação à queda no preço. Só para já adiantando, significa que esse resultado aqui, que foi de 1,5, o valor da elasticidade, significa que a demanda por esse produto é elástica em relação à variação de seu preço. Quando o preço cai, a demanda aumenta mais do que proporcionalmente. E se fosse o contrário, se o preço sobe, a demanda diminui mais do que proporcionalmente, certo? Ou seja, a gente tem uma sensibilidade. A demanda por esse produto é elástica em relação ao seu preço. E aqui nós temos a classificação. A demanda ela pode ser elástica, ela pode ser inelástica e ela também pode ser unitária. Quando é que a demanda é elástica? Quando a demanda é elástica? A demanda é elástica quando a elasticidade de preço da demanda, ou EPD, é maior do que 1 em módulo, certo? A gente só olha o valor absoluto, esquece o sinal negativo. Lá no exemplo, nós não tivemos que a elasticidade de preço da demanda não era 1,5, então ela era maior que 1. Significa que a demanda é elástica. Significa que uma variação percentual no preço leva a uma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário àquela elevação de preço. Significa que, dada uma variação percentual, por exemplo, de 10% no preço, a quantidade demandada varia em sentido contrário em 15%, ou seja, 50% a mais, ceteris paribus. Isso revela que a quantidade é bastante sensível à variação do seu preço. Então, essa demanda é elástica. Quando o preço cai, o consumo aumenta mais do que o percentual de queda de preço. E quando é que a demanda é inelástica? A demanda ela é inelástica quando o resultado da elasticidade de preço da demanda for menor do que 1. Significa que uma variação percentual no preço leva a uma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário, porém muito pequena. A variação ela vai ser pequena, ela quase que não vai ter efeito com relação à variação no preço. Por exemplo, um resultado de elasticidade de preço da demanda igual a elasticidade de preço da demanda igual a 0,4. 0,4 não é menor do que 1? Então, significa que o consumo desse produto, ou a demanda por esse produto, ela é inelástica em relação ao preço. É um produto que o preço pode variar, mas a demanda não varia muito. A demanda varia bem pouquinho. Por exemplo, agora a gente está vendo um exemplo da elevação do preço do arroz, não é isso? Do arroz, do óleo, de vários produtos da cesta básica. Produtos da cesta básica são produtos de primeira necessidade. São produtos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros e que pesam muito porque são diretamente relacionados ao atendimento básico das necessidades. Os produtos da cesta básica, como por exemplo o arroz,
óleo e outros produtos que também variaram de preço, são produtos com elasticidade muito baixa, ou seja, a demanda é inelástica. Os consumidores reclamam porque o preço do arroz subiu, mas não vai parar de comer arroz por causa disso. Ou seja, eu posso diminuir um pouquinho o meu consumo desse produto, mas eu não vou zerar. Eu não vou ter uma reação muito acentuada, ou seja, eu sou inelástica, não tenho muita sensibilidade, porque se o preço aumenta demais, eu vou comprar do mesmo jeito. Posso comprar um pouquinho menos, mas essa variação para menos vai ser muito pouca. E ao contrário, professora, e se o preço do arroz caísse e fosse, sei lá, de R$ 20 e caísse para R$ 5? Não é porque o preço do arroz foi para R$ 5, né, diminuiu muito, que a pessoa comprava um pacote de 5 quilos de arroz, passava um mês, e agora ela vai comprar 5 pacotes de 5 quilos para gastar num mês. Não vai, porque aquele produto ele não vai consumir além do que ele já consome. Então, não existe uma sensibilidade aí muito forte em relação à variação de preços desse tipo de produto. Então, a demanda por esses produtos é considerada inelástica. Então, nesse caso, os consumidores são pouco sensíveis a variações de preço. Uma variação de, por exemplo, 10% no preço leva a uma variação da demanda desse bem aqui, do exemplo, de apenas 4% em sentido contrário, ou seja, enquanto o preço varia em 10%, a quantidade demandada varia em apenas 5%. Não existe uma sensibilidade acentuada, então essa demanda é inelástica. E quando a demanda tem uma elasticidade unitária? É quando a elasticidade de preço da demanda é igual a 1 ou igual a menos 1. Né? Nesse caso, uma variação percentual no preço implica na mesma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário. Então, por exemplo, elasticidade de preço da demanda de 0,4, se o preço aumenta em 10%, a quantidade de 0,4 não, porque foi copiado aqui, né? De 1 igual a 1, desculpa aí. Então, uma variação, por exemplo, de elasticidade de preço da demanda igual a 1 é assim: se o preço aumenta em 10%, a quantidade demandada cai também em 10%. Ou seja, aumenta em 10, diminui em 10, é 1 para 1, não a elasticidade nesse caso é unitária. Fatores que afetam a elasticidade de preço da demanda. Primeiro, disponibilidade de bens substitutos. Porque quanto mais substitutos tiver o bem, né, mais elástica é a demanda. Porque, dado o aumento de preço, o consumidor tem mais opções, né, de consumo para fugir do consumo daquele bem que aumentou de preço. Então, produtos que têm diversos substitutos, vamos imaginar aí refrigerante, cerveja, se essa aumentou muito de preço, tem uma infinidade de outras marcas aí ou tipos de cerveja que a pessoa pode substituir, por exemplo. Então, se existem bens substitutos, quanto mais bens substitutos, mais elástica é a demanda. Ou seja, se o preço dessa aumenta de valor, as pessoas deixam de consumir e vão consumir outro. Elas têm mobilidade, então é elasticidade aí para substituir o consumo. A essencialidade do bem. Nesse caso, quanto mais essencial é o bem, mais inelástica é a sua demanda. Geralmente são bens de consumo saciado, como exemplo do sal, do açúcar, do arroz, passagem de ônibus, né, para quem necessita do ônibus aí como transporte. Existem então esses produtos que são bens de consumo saciado, ou por exemplo, remédio, né, que a pessoa tem que tomar constantemente ou regularmente. Existe que nesse caso, quanto mais essencial é o bem, menos elástica é a demanda. Por quê? Porque o consumidor não tem como substituir aquele produto por outro. E aí, dessa forma, o produto fica sendo de uma demanda inelástica. A importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Quanto maior o peso do bem no orçamento, mais elástica é a demanda. Então, produtos que pesam no bolso geralmente tem uma elasticidade maior. Por quê? Porque a pessoa deixa de comprar aquele produto para poder sobrar dinheiro para ela comprar outros mais. Vamos supor, dentro dos itens aí da cesta básica, da cesta, né, de alimentação do brasileiro, a carne é um produto que tem uma demanda elástica. Apesar de fazer parte do consumo diário,
Quando ela sobe muito de preço, as pessoas começam a consumir outras coisas, mais verduras, troca por ovos, troca por outros tipos de carne. Então, por quê? Porque a carne é um produto caro dentro dos itens de alimentação. E aí, se ela pesa no bolso do consumidor, quanto mais ela pesa, mais elástica é a sua demanda. O horizonte de tempo também influencia na elasticidade de preço da demanda, porque quanto mais amplo ou quanto maior for o horizonte de tempo, né, quanto mais tempo se passar, mais elástica é a demanda, porque um intervalo de tempo maior permite que os consumidores de determinada mercadoria descubram mais formas de substituí-la quando o seu preço aumenta. Então, pode ser que ao longo do tempo apareçam alternativas de produto que faz com que a demanda de um determinado item seja elástica. Por exemplo, remédio, né? Se existe só um laboratório que fabrica, a pessoa não tem como mudar de produto, porque só existe aquele. Mas se ao longo do tempo surgirem outros laboratórios que começarem a fabricar aquele produto, ela já começa a ter uma certa elasticidade, ou seja, começa a ter possibilidade de substituir o bem, e aí aquele que ela comprava antes passa a ter uma demanda um pouco mais elástica do que tinha quando não tinha um produto substituto. Por quê? Porque ao longo do tempo as coisas podem mudar. Então, a elasticidade de preço da demanda varia ao longo de uma mesma curva de demanda. Quanto maior o preço do bem, maior a elasticidade. Então, vamos imaginar aqui, ó, quantidade demandada e aqui o preço do bem. Olha só, quando a gente está aqui no item, no ponto B, por exemplo. No ponto B, se a gente observar a distância aqui, ó, do preço do zero até aqui esse preço, aqui o último aqui da lista, ela é longa, não é? No gráfico. É uma elasticidade bem grande. Se a gente pegar em relação à quantidade, olha só, a variação da quantidade até o ponto B, ela é pequena. Ou seja, a variação do preço é bem maior do que a variação da quantidade demandada. Então, nós temos nesse ponto aqui, no ponto B, que a elasticidade de preço da demanda vai dar um resultado maior do que 1. Então, nesse ponto, a elasticidade, né, porque o preço do bem é muito caro, então a demanda ela é elástica, porque quanto maior o preço do bem, maior a elasticidade, porque as pessoas deixam de comprar ou procuram evitar comprar aquele bem porque pesa muito no orçamento e pode não sobrar dinheiro para ela comprar outras coisas. Então, ela resolve não comprar aquele bem ou comprar menos daquele bem para que o dinheiro sobre para ela poder ter acesso a outros produtos de consumo. Quando a gente vem para o ponto A, a distância aqui entre a origem do gráfico e o ponto aqui do preço A, o preço do ponto A, é igual à distância da origem até a quantidade demandada daquele preço. Então, nesse ponto A, nós vamos ter uma elasticidade de preço da demanda do ponto A igual a 1, ou seja, uma elasticidade unitária. Se o produto aumentar em 10% de preço, ela vai diminuir em 10% da quantidade demandada. Se o produto aumentar em 20% do preço, ela vai diminuir em 20% da quantidade demandada. E se a gente olhar o preço C, aliás, o ponto C, nós vamos ter que ir da origem até o preço, que vai, né, dar o ponto C aqui, é uma distância pequena em comparação à distância da quantidade demandada até o ponto C. Então, nós temos que nesse ponto, a elasticidade de preço da demanda do ponto C é menor do que 1, ou seja, ela é inelástica. Então, assim, a elasticidade de preço da demanda varia ao longo de uma mesma curva de demanda, pois quanto maior o preço do bem, maior a elasticidade. Quanto menor o preço do bem, menor é a elasticidade. A inclinação da curva vai nos indicar se o produto é uma demanda inelástica ou se é de uma demanda elástica. Olha só, a inclinação é acentuada quando a curva é muito em pé. Estão vendo aqui, em comparação aos dois gráficos, a primeira curva tem um gráfico quase que em pé. As compras variam um pouco com o aumento dos preços. Ora, o preço está aumentando muito, mas a quantidade consumida está variando bem pouquinho. Nesse caso, o consumidor é insensível à elevação dos preços ou à variação dos preços. E esse produto apresenta uma demanda inelástica. Então, quando a curva ela é muito acentuada,
geralmente a gente está tratando de um produto cuja demanda é inelástica. Nesse caso, ele está dando um exemplo de quantidade adquirida de sal. Por quê? Porque sal ele tem um preço pequeno, não tem? O sal é barato. Mas ao mesmo tempo que sal é barato, a gente não fica sem sal, né? Como a gente não fica sem sal e o sal é barato, vai ter sempre o consumo de sal na mesma proporção geral, porque não adianta o sal zerar de preço, que você não vai comer uma tonelada de sal só porque ele custa 1 centavo, né? E também você não vai deixar de comprar sal porque ele custa 10 reais ao invés de 2. Então, a demanda por sal é uma demanda inelástica e ela apresenta uma curva de demanda bastante inclinada. Quando a inclinação é pequena e a curva é quase na horizontal, significa que a variação do preço é pequena, enquanto a variação das quantidades é bem grande, que se diz que as compras variam muito com o aumento dos preços, e esse produto apresenta então uma relação de demanda sensível aos preços, ou seja, uma demanda elástica. Então, quando a demanda é elástica, quando os consumidores são sensíveis a variações dos preços, apresenta então uma curva de demanda mais deitada, né? Um pouco mais parecida com a posição horizontal, significando que existe uma elasticidade acentuada aqui e a demanda desse produto então é elástica. Então existem casos extremos, né, de elasticidade preço da demanda, que seria a inclinação infinita, ó, e bem aqui uma curva reta na vertical, que as compras não variam com o aumento dos preços, perfeitamente elásticas. Então, por exemplo, bem essencial aqui poderia ser, por exemplo, o caso do remédio, né? Se um remédio só existe aquela marca, só existe aquele laboratório, e a pessoa é obrigada a tomar aquele remédio, ela tem uma elasticidade de inclinação infinita. Ou seja, ela vai comprar de qualquer jeito, independente do preço do produto. E também temos quando a inclinação é zero. As compras variam muito com o aumento dos preços, sensível aos preços e perfeitamente elástica. Aqui ela é perfeitamente inelástica e aqui ela é perfeitamente elástica. Então, no perfeitamente inelástica, não interessa o preço, vai consumir do mesmo jeito, a mesma quantidade. E perfeitamente elástica é que as compras variam muito com o aumento do preço. Então, pode ser que, dependendo da situação, as pessoas ou compram de mais ou compram de menos. Nesse ponto, a elasticidade de preço e demanda tende ao infinito. Geralmente são mercados perfeitamente competitivos. Um exemplo aqui, por exemplo, a feira livre. Você vai comprar tomate na feira. Se essa banca aqui tá cara, você compra na outra. E além disso, se o tomate tá caro demais, você compra outro produto, sei lá, compra pimentão, compra pepino, compra alface, mas não compra tomate, depende do preço. Então você tem opções e por causa disso, pode-se ter então uma demanda perfeitamente elástica, onde a elasticidade de preço e demanda tende ao infinito, e isso gera uma curva horizontal. Quando a elasticidade de preço e demanda é igual a zero, nós temos uma curva completamente na vertical, indicando que existe uma relação de elasticidade, aonde, independente do preço, o consumo é realizado de qualquer forma na mesma quantidade sempre. Então, é uma relação onde a elasticidade é perfeitamente inelástica. Já demanda é perfeitamente inelástica. A relação entre a receita total do vendedor, ou o gasto, o dispêndio total do consumidor, e a elasticidade de preço da demanda. A receita total é calculada da seguinte maneira. Como é que eu calculo a receita total de um vendedor? Se o vendedor tem 10 camisetas e cada camiseta custa 10 reais, se ele vende as 10 camisetas, então ele tem 10 camisetas vendidas, são a quantidade de camisetas vendidas. Preço de cada uma, 10 reais. 10 unidades de camiseta multiplicado pelo preço, que é de 10 reais, dá uma receita total de 100 reais. Uma camiseta, quando ele vende, ele ganha 10 reais. 2 camisetas, ele ganha 20 reais. 3 camisetas, 30 reais. 4 camisetas, 40 reais. 5 camisetas, 50 reais. E assim por diante, até quando ele vender tudo, vender as 10, ele tem uma receita total de 100 reais. Então, receita é preço vezes quantidade. Receita é preço do produto vezes a quantidade vendida do produto.
O que pode acontecer com essa receita total quando varia o preço de um bem? Resposta: vai depender da elasticidade e preço da demanda. Porque quando o preço aumentar, por exemplo, se o consumidor tiver uma demanda inelástica, não vai diminuir muito a receita não. Sabe por quê? Porque, aliás, vai até aumentar a receita, porque se a demanda é inelástica, independente do preço, as pessoas continuam comprando mais ou menos as mesmas quantidades. Então, se o preço sobe e as pessoas continuam comprando mais ou menos a mesma quantidade, a receita total pode aumentar. Quando a demanda é inelástica, quando ela não é sensível a variações dos preços. Então, se a elasticidade preço da demanda for elástica, né, que é o inverso, ou seja, quando a variação percentual da quantidade for maior do que a variação do preço, se o preço aumentar, a quantidade demandada vai cair e a receita total também vai diminuir. Olha só que engraçado, né? Quando o preço aumenta, quem está vendendo acha que é bom. Mas se o consumidor ele é elástico, ele tem uma sensibilidade em relação à variação do preço, o preço sobe e as pessoas diminuem a quantidade comprada. Por elas diminuírem a quantidade comprada bastante, porque são sensíveis ao preço, ou seja, tem demanda elástica, pode ser que a receita do vendedor, ao invés de aumentar com o aumento do preço, faça diminuir. Por quê? Porque as pessoas vão parar de consumir o produto que ele vende. Por quê? Porque a demanda por aquele produto é uma demanda elástica. Então, quando a demanda for elástica, se aumentar o preço do produto, a quantidade demandada vai cair bem acentuadamente e isso pode reduzir a receita total do vendedor. Ao contrário, também, se cair o preço, vai aumentar bastante a quantidade demandada e a receita total pode aumentar mesmo com a queda do preço. Aqui no segundo exemplo, se a elasticidade de preço da demanda for inelástica ou a variação percentual da quantidade demandada for menor do que a variação percentual do preço, ou seja, a elasticidade de preço da demanda for menor que 1, nós vamos ter que, se o preço aumentar, a quantidade demandada vai cair. Só que ela cai bem pouquinho, né? Porque os consumidores são pouco sensíveis, eles continuam comprando, então a receita total vai aumentar. Se o preço cair, a quantidade vai aumentar, mas vai aumentar bem pouquinho também, porque ela não vai comprar demais só porque o preço caiu, porque nesse caso a demanda é inelástica, os consumidores são pouco sensíveis a essa variação para menos no preço. Aumenta o consumo, mas aumenta bem pouco. E nesse caso, porque caiu o preço, a receita total também vai cair, vai diminuir. Se a elasticidade de preço unitário for igual a 1, né? Ou seja, a variação percentual da demanda for igual à variação percentual do preço, tanto faz, preço aumentar ou cair, que a receita total vai permanecer a mesma. Não vai afetar a receita total. Então, conclusão dessa parte da elasticidade. Demanda inelástica, ela é vantajosa quando aumentar o preço ou diminuir a produção, até onde a elasticidade de preço e demanda é igual a 1. Quando a demanda é inelástica, ou seja, as pessoas não tem muita sensibilidade em relação à variação do preço. Porque, embora a quantidade caia, o aumento de preço mais que compensa a queda na quantidade e a receita total aumenta. Produtos agrícolas, por exemplo, principalmente os essenciais, a gente estava falando do arroz mais cedo, né, que a demanda é inelástica, cai aqui nesse conceito. Se o aumento do preço for muito elevado, pode acabar caindo no ramo elástico da demanda e assim gerando uma queda na receita total. Mas quando o aumento de preço não afeta consideravelmente a demanda, vai aumentar a receita do vendedor aí, de quem está ofertando o produto. E quando a gente fala então de elasticidade preço cruzada da demanda? Olha, quando eu comparo o consumo de um produto relacionado à variação no preço de outros produtos. Então, vai ser o seguinte, a variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual no preço de outro bem, ceteris paribus. Então, seria a elasticidade cruzada da demanda do produto A com o produto B. Então, seria o preço de B multiplicando a quantidade de A, a quantidade dividida, né, a quantidade de A pela quantidade de B. Preço de B dividido pela quantidade de A multiplica a quantidade de A dividido pelo preço de B.
Então, a elasticidade cruzada da demanda é maior quando o resultado dela é maior que zero, significa que os bens A e B são substitutos. Quando existe um aumento no preço de Y ou do A, o consumo de X aumenta. Vamos supor aqui etanol e gasolina. Vamos supor que A seja etanol e B seja gasolina. Quando há um aumento no preço do etanol, aumenta o consumo de gasolina. É uma comparação invertida. Isso vai acontecer quando o resultado da elasticidade cruzada da demanda for maior que zero. Quando o resultado da elasticidade de preço da demanda for menor do que zero, significa que A e B são produtos complementares. O aumento do preço de Y diminui o consumo de X. Significa assim, por exemplo, se eu aumento o preço de um produto, automaticamente vai reduzir o consumo desse produto. Como o outro produto é complementar desse, reduz o consumo do outro também, porque eles são complementares. E isso vai acontecer quando o resultado da elasticidade de preço cruzada da demanda for menor do que zero. Então, os bens são complementares. Quando é maior que zero, os bens são substitutos. E quando a gente olha a elasticidade relacionada com a renda? Então, nós temos elasticidade e renda da demanda. O que é isso? É uma variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda do consumidor, ceteris paribus. Então, olha só, a elasticidade renda da demanda, ela vai medir a renda dividido pela quantidade, que multiplica a quantidade dividido pela renda. Então, olha só, elasticidade renda da demanda, quando ela for maior que 1, significa que o bem é superior ou é um bem de luxo. Porque, dada uma variação na renda, o consumidor varia mais que proporcionalmente o consumo daquele produto. Ou seja, quando aumenta a renda, eu aumento o consumo do produto. Quando aumenta a renda das pessoas, geralmente, no geral, aumenta, por exemplo, a venda de carros. Significa que aquele bem é um bem superior. As pessoas aumentaram de renda e começaram a comprar mais dele, certo? Quando acontece a elasticidade renda da demanda for maior do que zero, significa que o bem é normal. O consumo aumenta quando a renda aumenta. Mas aumenta mais ou menos proporcionalmente. Aumenta o consumo porque a pessoa ganha mais. Então, geralmente, são produtos, vamos supor, calçados, roupa, produtos que as pessoas tendem a comprar mais, passagens, né, de avião, realização de viagens, pacotes turísticos, são bens que aumentam o consumo quando a renda das pessoas aumenta. Quando a elasticidade renda da demanda gera um resultado menor do que zero, significa que o bem é inferior. Por quê? Porque a demanda cai quando a renda aumenta. Então, olha só, as pessoas começam a ganhar mais dinheiro e deixam de consumir determinado produto. Significa que existe uma relação de elasticidade renda negativa em relação àquele produto, ou seja, menor que zero. Esse bem é um bem inferior. Vamos dar exemplo, as pessoas andam de ônibus, elas começam a ganhar mais, elas param de andar de ônibus, vão andar de Uber, ou vão comprar um carro, ou vão andar de avião, vão ter outras alternativas de transporte. É um bem considerado um bem inferior, no caso a passagem de ônibus. E dá um resultado de elasticidade e renda da demanda menor que zero, porque as pessoas ganham mais e param de comprar aquele produto. Quando a elasticidade de renda é igual a zero, significa que o bem é de consumo saciado. Variações na renda não alteram o consumo do bem. Então, um remédio, um exemplo de novo do remédio. Quando a pessoa tem que tomar o remédio e um comprimido por dia durante 30 dias, não é porque ela ganha mais, que ela vai passar a tomar 2 comprimidos ou 3 comprimidos por dia durante 30 dias. Não faz sentido. Então, a elasticidade de renda da demanda, nesse caso de bem de consumo saciado, ela é igual a zero. Normalmente, a elasticidade de renda da demanda de produtos manufaturados é superior à elasticidade de renda de produtos básicos, como alimentos, por exemplo. E quando a gente olha do lado da oferta, como é que funciona a elasticidade? Elasticidade preço da oferta, ela vai medir a sensibilidade do vendedor ou do ofertante em colocar produtos à venda
de acordo com a variação do preço do produto. Então, olha só, a variação percentual da quantidade ofertada, dada uma variação percentual no preço do bem. O vendedor, ele olha o preço. Se o preço do produto no mercado é alto, ele quer vender mais. Se o preço do produto no mercado é baixo, ele quer vender menos. Ou seja, vai colocar mais produto à venda, vai colocar menos produto à venda. Depende de como é que funciona essa relação do preço com a oferta. Então, a elasticidade de preço da oferta vai dar o preço dividido pela oferta inicial, pela quantidade inicial dividida pelo preço. Então, nós teremos aqui, elasticidade de preço da oferta, quando ela for maior do que 1, significa que o bem tem oferta elástica. Quando o preço está bom, eu coloco mais produto à venda. Quando o preço está ruim, eu coloco menos produto à venda. Ok? Eu tenho sensibilidade. Se o preço está bom para mim, eu ponho mais produto para vender. Se o preço está ruim, eu tiro o produto do mercado. Então, eu sou um ofertante com elasticidade, com a oferta elástica. O bem é um bem de oferta elástica. É um bem de fácil colocação no mercado. Não é um bem que dependa de uma produção mais complicada, mais manufaturada. Então, geralmente, bens de oferta elástica são produtos de fácil colocação, de fácil produção, né, de ser colocado no mercado. Alimentos, por exemplo, é um exemplo disso. Quando o preço está bom, as pessoas colocam mais para vender. Quando o preço está ruim, pode diminuir um pouquinho. Por quê? Porque é fácil colocar, né? E é fácil tirar do mercado também. Elasticidade de preço da oferta menor do que 1. Significa que o bem tem uma oferta inelástica. Então, vamos supor, eu vou produzir a empresa consegue produzir 10 aviões por mês. Não é porque o preço do avião dobrou de valor, né, que eu consigo produzir o dobro de aviões naquele mesmo período. Por quê? Porque necessita de mão de obra especializada, precisa de máquinas e equipamentos, precisa de espaço, precisa de um monte de coisa, de matéria-prima, né? Precisa de muita coisa, investimento muito alto, que eu não consigo aumentar a oferta assim de uma hora para outra. Então, esses geralmente são produtos que oferecem que apresentam uma elasticidade de preço da oferta menor que 1, significando que a oferta é inelástica, não consegue variar muito em relação ao preço. E aí nós temos também produtos que têm oferta com elasticidade igual a 1, ou elasticidade unitária. Então, a elasticidade de preço de oferta unitária nesse caso, ou seja, aumentou o preço em 10%, a quantidade no mercado aumenta em 10%. Também é um bem que é de mais fácil colocação no mercado ou de retirada no mercado. Então, com relação à elasticidade, são essas as principais informações. E aí eu vou passar para vocês uma atividade, né, para a gente fixar um pouco mais esse conteúdo aí sobre elasticidade. Por enquanto é só, e até o momento da gente realizar as atividades, ok? Até o próximo vídeo.